Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Pastora Eva com você nesta manhã, manhã de unção, manhã de alegria, manhã de paz, manhã de renovo, manhã de refrigério, manhã em que Deus age na nossa vida de uma maneira grandiosa, poderosa e muito abençoada. Estamos muito felizes aí com vocês essa semana, fazendo parte aí desse grande mover profético nas finanças, esse grande mover profético diário aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Queremos estar com vocês também nessa área profissional, isso mesmo, ajudando, influenciando, impulsionando, fazendo com que você entenda o seu projeto, o seu propósito, a sua vida sendo alinhada com a vontade de Deus. E Deus fez isso, Ele faz isso, Ele realiza isso. Então, que você estenda essas palavras, esse conhecimento tão tremendo que você tem recebido aí à sua família, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, pessoas que estão à sua volta, que olham para você e vê em você alguém diferente, que venceu, que lutou, que não desanimou, que continuou a sua jornada de fé e milagres. Isso mesmo, no casamento, na empresa, nos relacionamentos. Os relacionamentos nos constrói para um tempo melhor na nossa vida, e isso traz para nós uma experiência profunda na palavra dele. E você faz sem pesos, sem doenças e sem enfermidade. Você faz com alegria, você serve a Deus com alegria. E o Salmo 150 se torna uma realidade na sua vida. Você começa a louvar a Deus no seu santuário, louvar a Deus no firmamento do seu poder. Você começa a entender e louvar a Deus pelos seus atos poderosos. Você entende que adorar abre portas também. E nós queremos orar com você nesta manhã, entregando estas causas nas mãos do Todo-Poderoso, entregando essa programação nas mãos de Deus, porque Deus está fazendo algo sobrenatural. É algo assim que você nem pediu e Ele te entregou. Lembra daquela frase que eu disse? Deus já visitou o seu futuro? É isso. Então, quando você se entrega, quando você confia, Ele começa a abrir as comportas celestiais. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós te louvamos nesta manhã porque o Senhor é grande, é forte, é poderoso e o Senhor manifesta a sua glória, a sua graça, a sua presença na vida dos nossos amados e queridos ouvintes que dão crédito a essa voz, que dão crédito a essa palavra profética diária. Porque a tua palavra diz: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguro. E esta segurança vem do Todo-Poderoso, grande eu sou, que és tu na nossa vida dia após dia. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado. O Senhor segura nas nossas mãos e diz: não temas, eu estou com você todos os dias da sua vida. E nós te louvamos pela graça, pela saúde, pela voz, porque o Senhor é aquele que nos cobre com o teu manto de glória, com o teu manto que nos protege, para entrar em outros territórios, entrar em outros lugares, levando a palavra viva, poderosa e eficaz, que entra na mente, no coração e transforma de dentro para fora. Transforma esse homem alcoólatra, violento, em um pai de família, em um homem que cuida da sua casa. O Senhor é aquele que entra no coração desta mulher e torna ela alguém melhor, para dias melhores. Nós te agradecemos pelos jovens que estão crescendo, evoluindo, prosperando, sendo inseridos nos mercados de trabalho e crescendo e evoluindo na tua palavra, porque eles escolheram te servir.
Agradecemos pelas crianças incansavelmente que oram junto e que também aprenderam aqui, através das ministrações diariamente, a respeitar e honrar a palavra de Deus. Te louvamos por esse dia e te agradecemos em nome de Jesus por essa água, esse documento, essa peça de roupa, essas contas a pagar, contas a receber, essa consulta ao médico, essa entrevista, tudo que vai acontecer nesse dia. Já te agradecemos pela resposta, pela vitória, porque o Senhor tem sido fiel e nós permanecemos na tua presença dia após dia. Abençoa aqui as imediações da Avenida Paraná, Bacaxiri, Boa Vista. Abençoa poderosamente as laterais, as imediações, as residências, as empresas, e declaramos uma bênção sobrenatural sobre os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho e todos aqueles que honram a tua palavra e ouvem a sua voz aqui todas as manhãs, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse, Deus me ama, Ele está comigo nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Seja bem-vindo ao Agir de Deus. Hoje, pastores Edson e Eva aqui com vocês ao vivo nesta quinta-feira, hein? Hoje é quinta-feira, pessoal, vamos atualizar o dia aí. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho. Junho tá indo embora, hein? Mas que beleza, mas a bênção continua. Junho tá acabando, mas a bênção vai continuar com a gente. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus desta manhã profética. E estamos na semana do clamor na área das finanças, dos negócios, e tá surgindo coisa boa, hein? Porque é claro, quando você ensina a palavra de Deus e a pessoa entende, compreende, coloca em prática, vai funcionar. Só funciona para quem crê e coloca em prática. Você sabe se uma laranja ela é doce? Se você descascar a laranja e chupar a laranja, concorda? Ai, que laranja bonita, ela é docinha, mas você já experimentou? Não, então tem que experimentar a laranja. Então assim também é. Podemos usar uma figura de linguagem com relação aos princípios da palavra de Deus. Ouviu, entendeu, praticou, vai dar certo. E as portas vão se abrir. Não quer dizer que não vai ter luta, mas faz parte do processo, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Então, não esqueça do hashtag finanças, você que está com a gente aí, hoje já é o quarto dia, né? Hoje é o quarto dia e termina amanhã. É uma semana que a gente está focando essa área importante, porque é importante, é ou não é? No dia que você tem que pagar a conta, não precisa da grana? Então, claro que é importante. Vai dizer que não é. Quem acha que não é, então, não sei, não é humano, não é possível. Não é verdade? Tem que pagar a conta, irmão. Então, vamos orar, sim, pelas finanças. Você que está com a gente desde as 8h30, a pastora Eva já trouxe aqui uma breve palavra de fé e já orou também. Já orou por vocês, né? Então, eu até estava ouvindo a oração dela. Orou pelos jovens, pelas crianças. Eu estava ouvindo, sou ouvinte também do Agindo Deus aqui. Eu estava ouvindo e ela falou de jovens. E ela falando de jovens, olha que interessante, gente, como o negócio é interessante. Ontem eu falei em outra emissora, eu disse ainda com relação aos jovens. Eu tive um sonho com jovens esses dias, foi muito forte esse sonho, né? E aí ontem eu estava falando de um jovem chamado Mateus, que eu entrei no mercado aqui da cidade, aqui do bairro, e quando eu entro naquele mercado, esse jovem me abordou, falou, nossa, pastor, a minha mãe te ouve há muito tempo, ele tinha acho que uns 10 anos mais ou menos, ele disse que ele ouvia com a mãe dele, e a mãe dele falava sempre assim, Mateus, vamos orar com o pastor e vamos tomar água orada. E ele cresceu 10 anos ouvindo isso, né? Hoje ele está com 23 anos, como já faz um ano esse encontro, ele deve estar com seus 24 aninhos. E o que acontece? Eu comentei isso ontem, olha que interessante. Hoje de manhã, vindo para o rádio, o que acontece? O Mateus me manda, gente, aqui um WhatsApp com o print, porque daí ele ficou tão feliz de me encontrar, que daí ele tirou foto, fez ali uma selfie, aí perguntou se podia postar na rede social, eu falei, manda ver, pode sim, postou, marcou o Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, e hoje, na realidade ele mandou ontem às 11h30 da noite, mas eu abri o celular agora de manhã, né, para ser mais preciso, ele mandou aqui, Deus abençoe, pastor, hoje faz um ano desse encontro no mercado, Deus abençoe, e mandou aqui, se você quer ver o Mateus, quem é o Mateus? Jovem bonito, abençoado, né, e ele ficou feliz, aí ele já falou, pastor,
o senhor pode gravar um áudio para minha mãe? Eu já gravei. O que mais você quer, Matheus? Atendi todos os pedidos do Matheus ali no presente, dentro do mercado, num lugar bom do mercado. Mercado é um lugar bom, né, pessoal? Um lugar de comprar comida, glória a Deus, né? Então, o Matheus, ele ficou feliz, eu também, e ontem ele mandou. E eu falei, meu Deus, ainda falei com a minha esposa agora de manhã, falei, olha só, a gente falou uma coisa, mas nem imaginava, porque ele não ouviu eu falar, né, certamente, mas ele enviou, porque ele postou na rede social e a rede social avisou que faz um ano que ele postou essa foto. Então tudo fica registrado na rede social, pessoal. Então tem que saber o que você posta, hein? Tem que postar coisa boa aí, pessoal. Que daqui a um ano eles ficam marcando que você postou e fica aí. Então coisa boa deve ser lembrada. E se você quer conhecer o Matheus, eu já postei aqui, daí eu republiquei aqui o que ele mandou para mim no status do WhatsApp. Então, se você tem o WhatsApp do Agindo Deus, que é o 996155162, 996155162, código de área 41, aí você pode ver aqui no status, só você olhar no status, tem lá o Matheus, né? E ele escreveu assim, Deus abençoe, pastor, hoje faz um ano desse encontro no mercado, Deus abençoe. E ele ele escreveu o ano passado assim, ó, tá até aqui na postagem, uma honra para mim poder conhecer esse homem de Deus em que cresci ouvindo e assistindo, referência para mim e para minha família. Palavras do jovem Matheus. Um abração para o Matheus. Uma alegria, né, pastor, a gente ter esses depoimentos, tudo é para a glória de Deus e saber que a gente está aqui na Marumbi, vai completar agora, dia 30, 20 anos e 6 meses. Então, você pensa bem, quem tinha 10 anos e está ouvindo a gente, então já está com 10 mais 20, está com 36 já está até casado, já tem neto, nós já somos bisavô pelo rádio já, né? Às vezes pelo rádio já somos bisavô já, a galera já cresceu, casou, gerou filho, é assim que funciona, crescer e multiplicar, pessoal. Isso mesmo, conte aí para nós a sua história, conte para nós, o povo quer saber. Graças a Deus por você, que é um ouvinte, que é um neto, que é um filho. Alguém indicou para você essa programação e você foi muito impactado, abençoado, transformado. E a gente espera encontrar você aí no presencial. Estamos aqui em Curitiba, no Hotel Estação Express, aqui na rua João Negrão, todos os domingos. Verdade. Que horas, pastor Edson? 9h30 da manhã. Isso, então você é o nosso convidado para estar com a gente aqui, para contar também aí o seu depoimento. Esperamos encontrar vocês, hein? Porque vocês já nos encontram aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. É um privilégio, é uma oportunidade estar aí com vocês. E nós queremos conhecer a sua história, conhecer você e saber aí como Deus está agindo, operando, transformando no seu país, na sua cidade, isso mesmo, aí no seu bairro, não sei onde você está, mas uma coisa nós temos certeza, Deus tem feito milagres, prodígios, maravilhas, e nós adoramos a Deus por isso, nós glorificamos o nome de Jesus por isso. Por quê? Porque o seu depoimento, a sua resposta ao que Deus fez, glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. E essa é a nossa história, esse é o nosso legado. Agindo Deus, quem impedirá? Construindo vidas, construindo uma história. Isso mesmo. Nós temos ouvintes, pastor Edson, que a avó indicou essa programação e hoje a filha, os netos daquela avó, daquela ouvinte, estão sendo abençoados. E Deus, ele não fecha suas comportas celestiais. As comportas celestiais, as mãos do Senhor, elas estão estendidas. Ela vai muito além, muito além. Eu imagino aquela sua vizinha que escuta a programação e um dia ela chega para você e fala assim, o que você tanto escuta? E um dia ela também quer ouvir e você está discipulando pessoas e nem está sabendo, isso mesmo. Bom dia, testemunho, pastor. A filha Débora Juliana estava trabalhando, como é que é? Acertou com o chefe e deu certo, gratidão. Ela acertou lá a questão profissional e está feliz. A Débora Juliana, lá de Santiago, no Rio Grande do Sul, quem escreveu a mãe, a irmã Nilacir. Um abraço, Nilacir, o povo querido aí. Deus abençoe vocês. E ela diz que sempre tem mandado o seu tijolinho da fé. Olha que bacana. Obrigado, irmã. Hoje é o dia das recompensas, pessoal. Tem bênção chegando aí para vocês, tem provisão na casa, tem milagre, tem surpresa. Gente, olha, esse mês está incrível. Sabe aquele mês que até o último dia
Tem bênção chegando, pastor Edson? É o famoso mês que você quer que não acabe, né? Parece, né? Não tem assim? E o dia também, né? Dia, Tá né? uns dias assim Acho que é pra todo maravilhosos, mundo, né? sabe? Então Deus está realizando. Quando parece que não está acontecendo, é aí que Deus está agindo. É. Quando está em silêncio, é aí que Deus está trabalhando. E Deus está É uma trabalhando. música que fala isso, né? Deus não desiste de você. Uhum. Deus está cuidando de tudo. Deus vê tudo. Tudinho. Ele está no controle. Você pode receber essa palavra. Diga, Deus está no controle. Eu não estou sozinha. Deus está comigo. Deus está agindo. Então, quando você verbaliza essas palavras, a sua mente, ela manda um comando para o seu coração, para suas mãos, para os seus pés, e você começa a ter atitude, posicionamento, valorização. Você começa a valorizar você mesma, isso mesmo. Mesmo que ninguém te entenda, mesmo que ninguém te valorize, Deus te vê, Deus te entende, Deus te valoriza. Ensine isso. Ensine isso para os seus amigos, para suas crianças, para sua vizinha. É só uma temporada, é só um deserto, é só um momento. Tudo vai passar, mas a palavra permanece para sempre. Então, Deus não negocia os seus princípios. Ele é real, ele é vivo, ele é verdadeiro, ele é justo, ele faz justiça pelos seus escolhidos. Sabe o que é isso? Ele entra na sua frente e te protege de todo mal. Amém. Ele entra na sua frente. Então, quando alguém toca em você, primeiro tocou em Deus, primeiro tocou num exército de anjos, primeiro tocou no sangue do Cordeiro. Então, até chegar a nós, a você, tem anjo, tem o sangue de Jesus, tem a palavra poderosa. Então, a palavra ela não volta vazia. Então, tudo que lançam sobre você volta em dobro. 30, 60, 100 vezes mais. Imagina se for coisa boa. Só pensando já começa a acontecer. Imagina se você começar a verbalizar. Você já fez uma oração só em pensamento e já aconteceu? Imagina você começar a profetizar, a verbalizar, a falar. Deus é grande, Deus é dono de tudo. Deus é o meu Pai, Deus é o meu médico, Deus é o meu Senhor. Deus é o meu libertador, Deus me achou, Deus me encontrou. Então essas palavras vão te dar ânimo espiritual, força espiritual. Então não fique trancado aí nesse quarto escuro. Não fique trancado, abra a janela, deixa o ar entrar. Abra as portas, deixa ventilar, deixa o Espírito Santo soprar, o vento do Espírito. Acalma o seu coração, é no silêncio ele fala, deixa Deus fazer. Não mexa naquilo que Deus está trabalhando. E essa semana, Deus vai ainda te surpreender, Deus vai ainda te visitar. Mas ele só faz isso se você descansar nele. Tem que confiar nele, tem que esperar nele. Sim, e inclusive... Você está com cara de confiante hoje. Está com o seu rostinho de confiante. Está confiante? Ó, profeta, é isso aí. Está confiante? Tem que estar, né? Oxa. Está vivendo pela fé. Pela fé. É o seguinte, você falando isso aqui, eu me lembrei de uma coisa. Tem coisa na vida, gente, vamos supor que você está passando uma luta, uma prova, um período assim delicado, alguma incompreensão. Sim. Eu, pelo menos, pratiquei isso aqui e para mim deu certo. Eu fico em silêncio. Eu deixo as pessoas falando sozinhas, às vezes. Tipo assim, quando eu vejo que não... Não que eu vou deixar as pessoas falando sozinhas, no sentido de que alguém está falando que não deve, eu fico em silêncio e eu falo assim, Deus é minha defesa. Deus é o meu advogado, Deus é tudo para mim, entendeu? Então, uma vez, alguém disse assim para mim, há uns anos atrás, faz tempo já, disseram assim para mim, o pastor Edson ele é muito ingênuo, falaram desse jeito, é muito ingênuo. Eu falei, pode interpretar o que quiser, né? Mas Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo que eu e você estamos fazendo. Deus sabe de tudo, tanto do que a gente está fazendo certo, errado, Deus sabe o que as pessoas estão falando por aí, Deus sabe de tudo. E a Bíblia diz que cada um vai dar conta daquilo que está falando. Então, a nossa defesa, minha gente, preste atenção. Então, se você está sendo incompreendido, se alguma coisa não está legal, então pode ser que para você pode se aplicar isso. Fique em silêncio, irmão. Acalma o teu coração,
Sabe, quanto mais você fala, mais complicado fica? Não tem aquele ditado que diz assim, quanto mais fala, pior fica? Então, tem coisa que não é para ficar falando demais. Fica em silêncio e vai falar com o Papai do Céu. Vai falar com Deus aí, que Deus vai dar um jeito. E Salomão, ele ensinou isso, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Salomão falou assim, há tempo de falar e tempo de ficar quieto. Então é aí que nós temos que balizar, que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Então tem hora que tem que ficar em silêncio. Às vezes alguém fala assim, mas por que você está em silêncio? Se até Deus pode ficar em silêncio, nós temos que aprender com Deus. O nosso modelo é Deus. É Deus. Deus, ele fica quietinho assim, porque ele está fazendo coisa. Deus está no controle. Deus não perde o controle de nada. A Bíblia diz que até as árvores, todas as árvores do planeta Terra, onde tiver árvore, caiu uma folha, ele sabe. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. E se você já não tem mais fio, ficou calvo, ele sabe quantos cabelos você tinha antes, né, quando você era mais jovem. Falando nisso, né, eu trabalhei no escritório 10 anos, eu cuidava de recursos humanos. Então eu que fazia registro, contrato de trabalho, rescisão, toda essa coisa que hoje é recursos humanos. E na minha época falava departamento pessoal, né, que eu cuidava disso. E foi um período muito bom na minha vida, cresci muito, a minha base, isso me ajuda até hoje, né, com esse conhecimento que eu tenho. E o que acontece? Eu lembro que a gente olhava as fotos, né? Os caras tinham que trazer a carteira de trabalho, identidade. Aí você olhava a identidade do camarada, né? E a foto e a atualidade. O cara era cabelo comprido, ou já estava meio... A vida é assim. Mas independente disso, o que eu quero te ensinar? Que Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Então, não esquenta a cabeça, não, irmão. Confie em Deus, faça a coisa certa aí e Deus abrirá portas para você. Amém. Por isso eu amo Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então a mansidão, a bondade, ela incomoda. Então você tem que ter a revelação. Você tem que ter o discernimento. A pessoa, ela fica irada. Então, ela quer te atingir. Então, ela fica agressiva para você sair do seu ponto de equilíbrio. Então, ela quer tirar a sua paz, tirar a sua mansidão. Então, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. E aprenda com as crianças. A criança, para ensinar a criança, você precisa estar em silêncio. Você precisa ser manso. A criança, ela conhece. Ela conhece quando a mãe está nervosa. Ela sente o cheiro, ela visualiza, ela ouve. Então, ela trabalha muito bem os 5 sentidos. E o adulto não consegue. O adulto fica correndo de um lado para o outro e ele não observa, ele não visualiza, ele não sente o cheiro e ele não escuta. Mas a criança, ela é sensível ao cheiro, à visão, ao toque, e ela percebe. Então, quando Jesus disse isso, deixai vir a mim os pequeninos, ele disse para que nós, homens, mulheres, adultos, aprenda com elas. Então, a mansidão acalma, pacificador, acalma aquele ambiente de guerra. Cante uma canção, fique em silêncio, respira, sinta o cheiro do ambiente. Deus é lindo, querido. Se você entender esses 5 sentidos, você vai ter uma vida leve, feliz, agradável. Então, Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados humildes. Humilde não é se diminuir. Humilde, o que é humildade? Humildade é você reconhecer a fraqueza do outro e saber que você também é frágil. Você também foi sensível, alguém te ajudou. Então, seja como Jesus era. Honre o Deus que você serve. Bem-aventurados que choram. Não é um choro de desespero. Não é um choro de aquebrantamento ruim. É colocar as suas emoções para fora. Quando você segura muito as suas emoções, você adoece. Sabia disso? Sério? Uhum. As emoções foram feitas para pôr para fora. Chorar, sorrir, se alegrar. É normal, de vez em quando uma choradinha, tudo bem? Tem que pôr para fora. Opa!
Antigamente, nós ouvíamos aquelas palavras, engole esse choro. Não tem que engolir, não. Você tem que pôr as suas emoções para fora. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer a misericórdia do Senhor, mas você não tem misericórdia para com o outro. Quando você é misericordioso, Deus está agindo já lá naquela causa impossível na sua vida. É dar e receber. Amém. É dar e receber. É justamente aqui, né, as bem-aventuranças, quem está anotando aí, Mateus capítulo 5, do 3 ao 12, né? Isso. A gente vê que ele começa, bem-aventurados os humildes de espírito, né? Isso aqui, na verdade, você já falou, só vou repetir aqui em outras palavras, né? Pegar uma cola. Você gosta, né? Eu gosto de pegar cola Você com gosta? você. Eu gosto. Eu gosto que você conclua esse ponto. Então, nesse caso aqui, os humildes de espírito, é bem simples, né? Esse aqui ele está Simples. dizendo o seguinte, é reconhecimento da própria fragilidade e a dependência de Deus. Dependência. Eu dependo de Deus, você depende de Deus. Depender de Deus não é no sentido que Deus vai ficar te carregando no colo e você não faz Fazendo nada. tudo. Fazendo tudo, né? Mas você depende de um ser maior, que é Deus, que é Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. E Jesus, ele diz, olha, eis que estou convosco todos os dias, né? Então ele está todo dia com a gente. Então aquele dia que a gente está feliz, está contente, ele está com a gente. Aquele dia que a gente talvez está meio tristinho por algum problema, ele também está com a gente. A gente tem que saber viver, ter esse equilíbrio. Daí ele fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. Então vai ter consolo. Por isso que o Salmo 30, verso 5 fala, né? Você está rindo porque eu estou repetindo tudo de novo, né? Então, só não aprende quem não quer também, né? Aqui a benção é dobrada. Dobrada, né? Exatamente. Tipo assim, às vezes você prega para alguém e a pessoa parece que entendeu. Aí vem outro e prega, agora entendi, mas é assim mesmo que acontece, né? Faz parte. Então vai ter consolo. Vai ter consolo. Pode chorar, mas vai ter consolo, irmão. Está escrito aqui, ó. Sempre. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Então, esse aqui é o consolo, esse consolo ele é encontrado em Deus, né? É uma promessa de Deus de restauração. Por isso que Jesus fala que um dia quando estivermos no céu, quando esse dia chegar, que aqueles salvos estiverem na glória, ele falou, lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, né? Não vai ter lágrimas. Por quê? Então é só na terra, lá vai ser alegria constante junto com Jesus. Nossa, Amém. vai ter, e vai ser eterno, eternidade. Né? Porque tem gente que fala assim, acho que lá no céu vai ser vai ficar fazendo o quê lá, né, irmão? Então, espera, nós vamos chegar lá. Mas fica firme com Jesus aqui na terra, já vai se acostumando com o ambiente celestial aqui na terra. É possível? Claro que é possível. Nós sabemos que aqui na terra não é o céu que a gente vai, né? Mas já pode ser um pedacinho do céu que tem que estar dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de um cristão, você é a habitação do Espírito Santo, né? Também porque ele diz assim também, bem-aventurados os mansos, né? Porque herdarão a terra. Então, mansidão, minha gente, muita gente está precisando disso aqui, ó. Mansidão é uma qualidade de quem é uma pessoa gentil, uma pessoa submissa a Deus. Então, o manso, a pessoa mansa, ela alcança coisas que aquele que não é manso vai apanhar mais na vida. Não literalmente, né? Mas os problemas. Mansidão. Mansidão não é a pessoa que, ele não faz nada, ele não reage para nada. Não é isso. Às vezes, diante de uma discussão, diante de uma pequena desentendimento com alguém, você tem mansidão para conversar com equilíbrio, para conversar educadamente e não sair falando palavrão aí e sendo mal educado com as pessoas, né? Então, isso, palavras de Jesus, está escrito aqui na Bíblia. Ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então aqui é fome e sede de conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus quer o melhor para todos nós. Então, bem-aventurado é você que tem fome da palavra. E você que nos acompanha aqui de segunda a sexta nesse horário, você está comendo da palavra. Nós estamos ensinando aqui princípios da palavra em forma de uma pregação, de um ensinamento, de uma reflexão, de uma meditação, né? Aí ele diz também, bem-aventurados os misericordiosos. A pastora falou bastante sobre isso aqui, né? Porque alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso com alguém,
você vai encontrar misericórdia. Eu sei que misericórdia, talvez eu vou ver na minha cabeça um negócio. Eu gosto muito de dirigir. Então, eu percebo, sou de cidade grande, aqui eu já aprendi muito. Por exemplo, eu tô num caminho e de repente eu vejo que um carro ele quer ultrapassar, ou tipo assim, ele tá saindo de uma rua, eu vejo ali, às vezes eu dou aquela pausa e ele passa, e daí geralmente a gente agradece, né? A gente aperta o alerta lá de agradecimento. Eu já fiz várias vezes isso aqui, e quando eu faço isso aqui, sempre alguém também vai ser gentil no trânsito com você. Pode notar, se isso não acontece com você que também gosta de dirigir e é motorista, pode notar, se você for gentil com outro motorista, você vai ter gentileza. Muitos falam assim, é a lei do universo, né? O universo está vendo, tudo que você fala vai ter um retorno, a vida é um eco, tudo que você grita, você vai escutar um eco daquilo que você fala. Então, seja gentil no trânsito, porque infelizmente, às vezes no trânsito, tem gente que infelizmente aconteceu até tragédia. Por quê? Porque não aplicaram isso. A pessoa estava esquentado, estava bravo, estava nervoso, né? E descontou no outro e deu confusão. Né? Então, aprenda com isso. E outra coisa importante, essa questão do trânsito, para trazer para a lição espiritual também. Tem que entender que se você está com pressa, pode notar, comigo já aconteceu, eu estou falando de coisas que eu vivo. Já aconteceu de eu sair atrasado para um compromisso e parece que o semáforo demora mais, parece que ele demora a ficar no verde para a gente passar com o carro. Parece que o carro da frente, parece que ele está lerdo e parece que ele quer provocar a gente. Mas não é o da frente, é a gente que saiu atrasado. Então aprenda uma lição de vida. Então às vezes você quer às pressas, sempre vai dar mais trabalho. Então pense nisso. Mas o que tem a ver com o que eu estou falando? Estou falando sobre o quê? Ser misericordioso com o próximo. Então seja misericordioso com o teu marido. Talvez a senhora que é casada, de repente o marido, né, ele talvez fez alguma coisa desagradável, então tenha misericórdia para com ele. Sabe, quando tem um problema entre casal ou entre duas pessoas, assim, até em negócios, eu sempre penso assim, se fosse eu que tivesse errado, o que eu queria daquela pessoa? Que ela me perdoasse. Olha Deus falando aqui, só não entende só se for muito pontinhos, né? Você está entendendo? É isso. Então não é, se alguém errou com você, ele errou, vai ter lá as consequências desse erro, provavelmente. Mas e se fosse você que tivesse errado com ele? Pensa, que atitude você tomaria? O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então a gente tem que, às vezes, liberar perdão. Liberar perdão não quer dizer que tudo fique igualzinho, mas vai passando, as coisas vão melhorando. Se você se fechar de vez, pode piorar, porque daí você fica amargurado, você fica ferido, você fica com vários pensamentos negativos dentro de você, né? E isso é ruim. Sim. Prosseguindo aqui. Vai, quer falar? Provérbios 11:25, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Estamos na semana da palavra para você, #finanças. Isso. É totalmente espiritual, queridos. Com certeza. É a lei da semeadura. Se você dá amor, você colhe amor. Se você planta compaixão, você colhe compaixão. Se você planta misericórdia, você colhe misericórdia. Sim. Então o pastor está falando sobre generosidade, compaixão, manso, misericórdia. O generoso, ele vai prosperar. Porque você está dando alívio ao outro, alívio você receberá. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um ano. Então, os frutos das suas sementes, você está semeando num terreno fértil, produtivo. Seus filhos, seus amigos, seu colega de trabalho. A vaga do estacionamento que você deixou o outro estacionar, lá na frente você vai ter a sua vaga. Por quê? É a lei da semeadura. Você semeou, você vai colher. Você deu a vez para o outro passar. Quando você precisar da sua vez, outro vai ser generoso para com você. Está bem fácil de entender. Até criança já está entendendo o negócio aqui. Então, Deus é um Deus que tem princípios. Deus é um Deus que honra a sua palavra. Então, a palavra é vida. Então, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você, as suas sementes. Você não é generoso, você não é bondoso, você trata mal as pessoas, você não sente a dor do outro, você não ajuda o outro, você não agasalha o outro, você não alimenta o outro. Tudo isso é muito espiritual na área das suas finanças. Você tem muito
mas entra no saco furado e você começa a perder até o que você já conseguiu. Nossa, pastor, eu ganho super bem, mas eu nunca tenho dinheiro. O seu salário, ele entra no saco furado, ele sai e você não vê. Foi tudo em remédio, foi tudo em jogo de azar, foi tudo no vício, mas você ganha super bem. Então, o generoso, ele prosperará. Prosperará. Então, o seu futuro está garantido, generoso. Amém. Ama o generoso. Então. Até tem um ouvinte que chama generoso. Hashtag generoso. Ele tá rindo à toa, né? Então o nome dele já ajuda. O irmão generoso, é o vizinho ali. Que legal. Tá vendo o que Deus está falando, pessoal? Está gostando? Deus está falando? Vamos concluir aqui esse bloco aqui. Já nós vamos orar. Ele tem mais aqui, né? Bem-aventurados os limpos de coração. Olha essa que lindo. forte. Porque verão a Deus. Aqui fala de pureza de intenção, né? A motivação sincera. Tem gente muito motivada, mas para as coisas erradas, para as coisas que desagradam a Deus, né? Então, aqui fala bem de uma visão clara de Deus e de seus propósitos. Bem-aventurados os limpos de coração. Tem pessoa que tem um coração sujo, ele é malicioso, né? Ele só pensa coisa ruim, com malícia, né? Mas aqui está dizendo a limpeza. Por isso que Davi, aqui no Salmo o 51, quando Davi ele pecou e tudo mais, daí ele estava se reconciliando com Deus, aí ele começa aqui, Salmo 51, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Depois no verso 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu acho bonito o 10. O 10 eu sempre leio também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, pureza de coração, né? É dentro da pessoa, não é o externo, é o interior, dentro de nós, que Deus sonda e conhece, né? Sim. Mais 2 aqui. Bem-aventurados os pacificadores, amados. Você é pacificador? Aí na sua casa? Eu não tive esse problema em casa, né? Porque a pastora até ri de mim, né? Porque eu sou filho único, então eu brigava comigo mesmo, né? Não tinha ninguém para disputar lá em casa, né? Só tinha eu, minha mãe, né? E meu pai tinha morrido, então, e a minha mãe, enfim, né? Mas eu tinha os meus coleguinhas de escola, do trabalho não, do bairro, a gente brincava de bola, ia no campo, era bem divertido. Eu nunca fui briguento, assim. Um dia eu levei um pé do ouvido de um menino, saí correndo, assim, nunca mais. Falei, eu não sou de briga, não. Então eu sou ruim de briga até hoje. Mas aqui está dizendo, bem-aventurados os pacificadores. Então Deus te chamou para pacificar. Então você que tem uma família grande aí, que está meio confuso algumas coisas, seja um pacificador. Traga paz para a tua família, não encrenca. Se já está encrencado, não vai trazer mais encrenca ainda. Então ajuda aí. Você que tem o seu pai, a sua mãe, que já são pessoas assim, já o famoso 60 a mais, já são mais idosos, experientes de vida, então eles merecem sossego. Então eu dou um conselho aqui para esses filhos aí que fica só dando dor de cabeça pro pai e pra mãe. Às vezes o teu pai tem lá 75 anos, a tua mãe também 72, 70, né? Então eles têm que viver bem. Eles não podem ficar sofrendo com esses filhos aí que só fica dando dor de cabeça. Então toma jeito, meu irmão. Se é o teu caso, é um conselho para aqueles filhos que fica só dando trabalho pro pai e pra mãe. Então você já não é mais bebezinho, você não é mais criança. É verdade. Então o seu pai e a sua mãe merece ser cuidado, merece você trazer paz, alegria, né? Eu tenho acompanhado alguns jovens aí que Deus está abençoando e prosperando. Eu acho bonito a atitude deles. Esses dias eu vi alguns vídeos e ele falou, e é coisa real, não é coisa fantasiosa, né? Ele falou assim, não, eu cresci tanto, pastor, que hoje eu pago a aposentadoria dos meus pais. Olha que nível. Falou, que beleza, hein? Então é isso aí. Só que consciência bacana, eu achei tremendo. Um jovem, hoje ele deve estar com acho que 30 anos, e ele entrou no negócio aí de tráfego de internet, essas coisas assim, de venda para internet, etc. E tem vários, prosperou muito, e hoje eles estão bancando os seus pais. E não que os pais estão ruins, mas estão honrando. Não, e eles ensinam, um dos princípios que eles têm lá é crescer financeiramente para cuidar do pai e da mãe e dar uma vida digna para o pai e para a mãe. Ó que bênção. Então nós estamos falando sobre finanças, é para isso. Então você prosperar financeiramente não é só para você cuidar do seu pai e da sua mãe também. Né? Para você dar aquilo que talvez eles não tiveram e você está tendo.
A gente sabe, a gente tem experiência disso na própria família. Na coisa que a gente fez, foi bênção, mas hoje os filhos estão fazendo melhor que a gente e Deus está abençoando. Por quê? É princípio bíblico. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na face da terra. Então, jovem que morre muito cedo, pode ser que ele está quebrando justamente, você não honra pai e mãe, né, dá problema, né? Entendeu? Então, o que tem a ver com pacificadores? Seja um filho pacificador. Pare de ficar levando problema pro teu pai e pra tua mãe, resolva você sozinho. Não deixa o teu pai e tua mãe ficar esquentando a cabeça, não. Eles já fizeram, você já cresceu, você já desenvolveu. Agora está na hora de você visitar o teu pai. Pai, vim trazer um presente para você. Pai, e o maior presente não é só coisa material, é o abraço. Então procura o seu pai, procura a sua mãe. Talvez você faz tempo que você não dá um abraço nele. Vai lá dar um abraço no seu pai, dá um abraço na sua mãe, né? Mas de repente tem algum paizinho me ouvindo agora, né, e tá falando, pastor, meus filhos não vêm visitar. Faz sim, vai visitar eles então, dá uma surpresa para eles. Vai lá e fala, você vai pagar minha passagem ainda. É isso aí, meu irmão. Você tem que ser mais corajoso, irmão. Você criou essa turma para quê? Né? Então, se você que é pai e mãe, pastor, eles não me ligam, eles têm meu zap, nem mandam. Então manda para eles, fala, o pai, mas não bota eu no rolo de vocês, irmãos. Daí o irmão, o pastor Edson mandou eu falar. Eu não. Se você quiser fazer isso, se está servindo esse conselho para você, né? Manda lá. Sim. Manda lá. Eu tive um período, depois que eu mudei para Curitiba, a gente ficou mais distante da minha mãe, a minha esposa também do seu pai na época, né? Mas a gente não deixava de ir, né? Pelo menos 2 vezes no ano a gente ia lá, né? Quando ligava, sempre contato, não é mesmo? Por quê? Ficou distante, mas não abandonou. Então você pode estar distante, você pode estar no outro lado do mundo. Mas hoje com a tecnologia não dá para dar desculpa. É isso aí. Então hoje, meu irmão, só não fala com o outro quem não quer. Essa é a verdade. Pastor, calma. Vamos encerrar aqui. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui ele está falando da disposição de você passar algumas batalhas por causa da sua fé em Cristo. Isso já acontece em países que é proibido pegar o evangelho. A gente sabe disso, desde muitos anos, né? Você lê a igreja de Atos dos Apóstolos, quando houve a perseguição. E quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia, né? Então, às vezes, pode acontecer isso também, uma inversão aí, né? Então, você tem que entender que a pessoa é bem-aventurada por causa da justiça, ou seja, porque ela serve a Jesus. Então, se você é incompreendido pela sua fé, dê glória a Deus, porque vai ter uma recompensa eterna para aqueles que perseveram na fé. Nós podemos sintetizar tudo isso que a gente falou o seguinte: essas bem-aventuranças, na realidade, é um GPS espiritual para uma vida feliz, para uma vida realizada, para uma vida abençoada debaixo da graça e do favor de Deus. Amém, amados? Nós te louvamos porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Sim, o Senhor é o nosso dono. O Senhor manda em nós. É o Senhor que nos fez. Amém. Para uma grande obra, um grande propósito. Glória Como a Deus. É bom fazer aquilo que o Senhor nos designou, nos comissionou. Isso é importante para os nossos ouvintes entenderem e compreender que o Senhor é bom o tempo todo, que vidas venham se render a Cristo e receber essa paz, essa alegria, esse renovo, esse refrigério, porque aquele que busca encontra, aquele bate, a porta vai se abrir e o Senhor faz esse grande chamado para que todos venham se entregar a Cristo, a sua palavra, a sua reverência, a sua obediência, que muitos venham se reconciliar com esse Deus vivo e poderoso, aquele que está afastado, que ele volte para os caminhos do Pai, aquele que se sente sozinho, que ele se sinta acolhido com a tua presença, Pai, que haja cura, milagres, prodígios, maravilhas, mas que cada um venha fazer a sua parte, Pai, em nome de Jesus, toca nesse coração endurecido, nesse coração, ó Pai, que precisa ser limpo pela sua palavra. Hoje houve uma limpeza nesse coração e nós cremos que o Senhor faz infinitamente mais. O Senhor vai além daquilo que pensamos ou sonhamos. O Senhor surpreende, o Senhor visita. Que haja, Pai, alegria no coração dessa mulher triste. Que haja saúde no coração desse homem enfermo. Em nome de Jesus, cuide das nossas crianças poderosamente, Pai, dos nossos jovens que estão crescendo na Tua palavra. Visita, que haja batismo com o Espírito Santo na vida dos nossos jovens e as nossas crianças sejam cheias da alegria do Espírito Santo e que os adultos possam aprender também com as crianças, tendo o coração limpo, sarado, curado
e liberto em nome de Jesus. Sim, ó Amém. Pai, a tua palavra diz no Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pai, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Nós declaramos que nós amamos ao Senhor Jesus e que cada ouvinte também tenha um amor verdadeiro para com o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, abençoa. Hoje estamos no nosso 4º dia, orando por finanças, tanto dos ouvintes, da sua pessoa física, quanto da sua pessoa jurídica, do seu CNPJ. Meu Deus, que a bênção de Jeová Jiré alcance a todos. Abençoa aqueles que semeiam a sua semente de fé, aqueles que estão semeando também o bolo do profeta. Libera o teu favor sobre cada um deles, Pai. Seja um dia de uma grande colheita sobrenatural em todas as áreas que cada um precisa e tu sabes que cada um necessita. Assim oramos em nome de Jesus, pedindo a bênção para a água, que após a oração se torna um remédio espiritual, sobre a caneta para assinarmos bons documentos e a chave do carro, da casa, da loja, do comércio, ou esse documento que essa pessoa está segurando, que a bênção do Senhor seja sobre todos. Abençoe que os enfermos sejam curados e o milagre aconteça em nome de Jesus. Oramos e abençoamos a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família, e o dia seja próspero para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.